Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil e também pela TV Grandourados. Nossa gratidão ao Rubens, a Roseli, os diretores aqui da TV Grandourados, e nossa gratidão também à TV Com Brasil na transmissão deste programa. O programa Mato Grosso do Sul em Foco tem por objetivo convidar você para vir conhecer aqui o estado do Mato Grosso do Sul, passear nessa terra boa, a terra do Pantanal, terra de Bonito, terra dos campos produtivos, terras de belas cidades, belos campos, belas cachoeiras. Venha conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, também um estado muito produtivo. Eu louvo a Deus pela quantidade de produção do nosso solo sul-mato-grossense, abençoado por Deus. É Deus que abençoa as estações do ano, a chuva, é Ele quem dá, é Ele que faz a terra produzir. Então, nossa gratidão a Deus por um estado tão produtivo como o estado do Mato Grosso do Sul. Louvo a Deus pelo nosso povo, a nossa gente boa. O sul-mato-grossense é gente boa, acolhedor. Então, venha conhecer aqui o estado do Mato Grosso do Sul, traga a sua família, coloque lá no seu roteiro de viagem, tá bom? Nós recebemos também não só turistas aqui para passeios, mas recebemos também aqui no estado do Mato Grosso do Sul caravanas missionárias de todo o Brasil. Vem aqui visitar a Missão Kaiowá, vem visitar a nossa boa gente aqui do Mato Grosso do Sul. Fica aí o convite para você e a sua família, tá bom? O programa Mato Grosso do Sul em Foco não pode deixar de convidá-lo para conhecer esse belo estado. E hoje, não saia daí, nós vamos fazer um programa voltado para o combate da fé. Na verdade, um texto maravilhoso das Escrituras, onde nós vamos aprender os desafios da nossa fé. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. O texto que nós vamos ler hoje aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, e o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera estas coisas que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas elas. E o versículo de número 8 conclui dizendo assim: Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho. Lembra-te de Jesus Cristo. Os desafios da nossa fé. A fé cristã tem sido muito perseguida ao longo da história da igreja. Mas, por outro lado, é uma proposta de vida. Porque, na verdade, o que é um discípulo de Cristo? O que é alguém alcançado pela graça de Deus? É aquele a quem o Evangelho chegou ao coração, chegou aos ouvidos, e pela graça de Deus em Cristo, pela obra
poderosa do Espírito Santo de transformação do coração para uma nova criatura. Ele agora se torna alguém salvo, alcançado pela graça de Deus, uma nova criatura. Onde o Evangelho chega, ele chega trazendo transformação. Lembra da oração do Pai Nosso? Jesus ensina a orar lá e dizer assim: venha o teu reino. Essa expressão da oração do Pai Nosso, uma das petições da oração do Pai Nosso, maravilhosa. Venha o teu reino. O reino de Deus, ele vem, ele precisa de chegar também no seu coração, no seu lar, na sua casa, na sua família. Porque onde chega o reino de Deus, ele chega trazendo transformação. Jesus diz que o reino dele é um reino de paz, de salvação, de justiça. Então, onde chega o reino de Deus, aquela família nunca mais é a mesma. Aquele homem, aquela mulher nunca mais é o mesmo. Lembra de Saulo de Tarso, um grande perseguidor da igreja, e que olhava os cristãos com desdém. Não só olhava com desdém, olhava com ódio, com revolta. Há um ódio, às vezes, contra um cristão. Olhava com aquele ódio, perseguia, a ponto de ser o maior perseguidor da igreja no primeiro século. A ponto de pedir carta das principais autoridades lá de Jerusalém para ir e perseguir os cristãos que, perseguidos em Jerusalém, se espalharam por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, Antioquia. Certa feita, ele pediu autorização dos principais sacerdotes para perseguir os cristãos em Damasco, e quando ele ia na direção de Damasco, o Senhor Jesus, ressurreto, aparece para Saulo no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Terrível coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Terrível coisa é para um homem, para uma mulher, lutar contra Deus na sua consciência. Muitos fazem isso. E Paulo fala que é terrível coisa lutar contra Deus na sua consciência. O que é lutar contra Deus? Ele sabe que Deus tem os seus planos e os seus propósitos eternos. Eles sabem que aqueles cristãos expressando a alegria da salvação não é uma obra humana que alguém faz no seu próprio coração por algum tipo de meditação religiosa. Não é. É uma obra transformadora da graça de Deus no coração de um pecador, dando a ele uma nova vida. Então, mesmo sabendo disto, a pessoa fica lutando contra Deus na sua consciência. Quem sabe Deus está chamando você. Não fica lutando contra Deus na sua consciência. Eu, como pastor, eu ouço a história de muitas pessoas que falam assim: pastor, eu vivia lutando contra Deus na minha consciência. Quantas vezes eu ouvi a palavra de Deus, aquilo comovia o meu coração, eu senti um chamado de Deus, mas eu ficava lutando contra Deus na minha consciência. Mas quando a graça de Deus é estendida sobre aquele coração, nunca mais ele luta contra Deus. Saulo, caído em terra, disse: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Você está falando Senhor é porque ele sabia quem era. Então ele disse: eu sou Jesus, a quem você tanto odeia, você tanto persegue. Eu sou Jesus. E estendeu sobre ele a sua graça, a sua misericórdia. Paulo se converte a Cristo, se torna agora uma nova criatura. A igreja vai lá orar, receber, acolher, e ele agora se torna um pregador do Evangelho, um grande apóstolo Paulo, apóstolo aos gentios. É o nosso apóstolo aos gentios, o último apóstolo de Cristo, o último chamado fora de tempo, chamado com uma missão específica de ser o apóstolo dos gentios.
Então ele agora vai pregar o evangelho e se torna um grande perseguido, a ponto de ser morto por Nero lá em Roma, perseguido, preso, 2 vezes preso, apedrejado, expulso das cidades, passava frio, fome, sede, passou por um naufrágio e até que foi decapitado em Roma, mas nunca desistiu da pregação do evangelho. Então ele está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, meu filho, meu discípulo, fortifica-te na graça de Deus que está em Cristo Jesus. É na graça de Deus que nós enfrentamos os desafios da nossa fé nesses tempos. É na graça de Deus que o nosso coração é fortalecido para sermos uma verdadeira testemunha de Cristo na nossa geração. Fortifica-te na graça que está em Cristo. Esta graça de Deus é a graça salvadora que se manifesta a nós. Escrevendo a Tito, Paulo fala assim: portanto a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma justa, sensata, piedosa, aguardando a volta de Cristo. Nós fortalecemos o nosso coração, é na graça de Deus. Não são os elogios deste mundo, até porque deste mundo nós não vamos ter elogio, nós vamos ter o ódio, a crítica, a perseguição, às vezes a rejeição, às vezes a sedução. Você quer ver esses aspectos? Por exemplo, a rejeição. Às vezes, por causa da sua fé em Cristo, você é rejeitado em alguns ambientes. Eu conheço gente que é perseguido no trabalho. Esse tempo, conversando com uma professora de uma universidade, ela disse assim: pastor, eu me sinto dentro da universidade por causa da minha fé. Eu sinto assim que eu tenho liberdade. Eu não posso reclamar que eu tenho liberdade. Só que é uma liberdade vigiada. Olha, liberdade vigiada. Outros já me disseram assim: pastor, eu ia receber uma promoção, não recebi no meu trabalho, exatamente por causa da minha fé em Cristo. Isso aqui não pode pôr um cristão aqui não, porque pode dar problema para nós, né? Então, às vezes, você vai passar pela rejeição. E a rejeição, ela é assim, nem sempre será um sucesso. Você, por melhor profissional que você seja, às vezes vai haver alguma rejeição com você. Então você vai ter que fortificar na graça de Deus que está em Cristo. E é nela que nós nos fortificamos, nela que nós nos fortalecemos, para que as nossas perdas neste mundo não venham gerar desânimo, tristeza nos nossos corações. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem der a vida por Cristo, é esse que ganhou a vida, é esse que achou a vida eterna. Então, olhe, quando virem essas rejeições, não assuste, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar esse assunto daqui, de onde nós estamos parando. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela sua TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Nós agradecemos ao Rubens, a Roseli, a toda a equipe da TV Grandourados na produção desse programa, e também agradecemos a TV Com Brasil pela transmissão. Sua audiência em todo o Brasil nos é muito valiosa. Que Deus abençoe a sua vida e te dê graça, misericórdia,
para continuarmos firmes esta jornada maravilhosa da fé em Cristo, o nosso Salvador. Nós estamos falando aqui de fortalecer o coração na graça de Deus que está em Cristo, porque neste mundo você não vai ter muito elogio, pelo contrário, às vezes o ódio, a rejeição, mas nada disso pode desanimar um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, de combater os combates da fé cristã e de enfrentar os desafios da fé cristã. Um deles é a rejeição. Mas o outro, após a rejeição, é a perseguição. Primeiro, às vezes, você tem alguma rejeição, depois a perseguição. Mas isso não pode esfriar o seu coração diante de Deus. Pelo contrário, é ali que você precisa ser uma verdadeira testemunha de Deus, falar da fé em Cristo, da salvação em Cristo, porque há muitas pessoas sedentas ainda nesses ambientes onde nós convivemos dentro de uma sociedade. A rejeição hoje é muito notória. Nós temos observado que o cristianismo, ele se torna uma religião pouco tolerada. E às vezes nós somos colocados como intolerantes. Não, nós não somos intolerantes. Nós temos valores que nós não abrimos mão deles por nada, absolutamente nada. Mas não é intolerância, nós não obrigamos ninguém a se tornar um cristão, não perseguimos ninguém por não ser. Mas nós temos que entender que às vezes nós somos perseguidos. Por exemplo, quando fala dos cristãos como intolerantes ou como um povo atrasado, que ainda crê lá naquelas coisas que estão na Bíblia, né? Que um grande peixe engoliu um homem, vomitou ele vivo na praia, que o nosso Salvador nasce de uma virgem. Às vezes somos colocados aí como até ignorantes, mas não, a fé em Cristo é libertadora e a fé é dom de Deus. Então a fé que nós temos em Cristo, ela impacta o nosso coração, ela que fortalece o nosso coração na graça de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo todos os tesouros da sabedoria estão ocultos. Então, às vezes podemos passar por rejeição, perseguição, às vezes por sedução, aquela ideia sutil, assim, a sedução é mais sutil. Quando um amigo seu, um parente, chega perto de você e fala assim: fulano, você tem certeza do que você está fazendo? Você não quer repensar? Você está assim com seus valores muito aguerridos. Às vezes essa sedução, a sutileza de tentar desviar o nosso coração dos valores da graça de Deus. Mas Paulo está falando assim: não faça isso, fortifica o seu coração na graça de Deus que está em Cristo Jesus. E aqui ele cita 3 exemplos maravilhosos. O primeiro é o exemplo do soldado. Um soldado é uma pessoa diligente, ele está numa batalha, ele não pode desviar a sua atenção, ele tem que estar sempre firme, ele tem que estar com a sua disciplina em dia, ele tem que firmar o seu coração naquilo que ele está fazendo. O soldado é admirado aqui pela sua coragem. Então, para viver nesse mundo e defender os valores da nossa fé e proclamar o Evangelho para que outros creiam em Cristo como seu Salvador e receba esta maravilha da salvação em Cristo, temos que ser pessoas corajosas, não ignorantes, não com falta de sabedoria, não com arrogância no nosso coração, mas corajosos. As pessoas que são alcançadas pela graça de Deus são pessoas corajosas, porque o próprio apóstolo Paulo nos dá esse modelo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós não estamos
querendo defender a nossa própria vida. Nós queremos defender a fé em Cristo, a salvação que Deus nos trouxe. Você precisa de conhecer a Cristo como seu Salvador. Depois Paulo dá aqui o exemplo do atleta. Já pensou no atleta? A disciplina do atleta, o treinamento do atleta. Ele sabe que as coisas se resolvem em milímetros de tempo, oportunidades que não podem ser perdidas. Imagina um jogador de futebol, ele não pode perder o gol, não é verdade? O goleiro não pode estar desatento. Então o atleta é a figura aqui da disciplina. Onde você encontra um verdadeiro discípulo de Cristo, é uma pessoa disciplinada, uma pessoa que tem o foco, o coração fortalecido em Cristo, a disciplina de um atleta. Depois Paulo chama aqui o exemplo do lavrador. O lavrador é aquele que vai lavrar a terra e esperar Deus mandar a chuva, as estações do ano, fazer a terra produzir. Então tem que confiar em Deus, tem que confiar na graça de Deus. É assim que nós trabalhamos. Nós pregamos o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque o Evangelho é a única solução que a sua alma tem para ser salvo para toda a eternidade. Jesus diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. É por isso que Paulo fala assim: pondera essas coisas que acabo de dizer, porque Deus vai te dar discernimento, vai te dar sabedoria, vai te dar coragem, vai te dar disciplina, vai te dar dedicação, para você levar a bom termo os desafios da sua fé em Cristo e a proclamação maravilhosa do Evangelho, porque na proclamação do Evangelho nós demonstramos nosso amor pelo próximo. Nós queremos que o próximo também seja alcançado pela graça de Deus, seja salvo, eternamente salvo em Cristo. Não há presente maior, não há bem maior que podemos desejar a alma de alguém do que a salvação em Cristo. A salvação é graça de Deus e é para toda a eternidade. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulo de todas as nações, discípulo para Cristo. Não é para uma placa de igreja, não é para ficar nessas disputas religiosas, mas falar do amor de Cristo, a graça de Deus em Cristo, que leva ao coração do pecador paz, a comunhão com Deus, o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma. Então, pondera o que acabo de dizer, é que o Senhor vai te dar compreensão, Ele vai te dar discernimento dessas coisas, para você não ficar no mundo da ignorância espiritual e da perdição eterna da sua alma, perdido, sem rumo. E depois, para encorajar o nosso coração, Paulo ainda fala assim: lembra-te de Jesus Cristo, crucificado, mas também ressuscitado. Ele morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou para garantir a vitória sobre a morte, sobre os inimigos, sobre este mundo, e nos garantir um reino eterno, a vida eterna. Lembra-te de Jesus Cristo. Se você está passando por alguma luta, alguma provação na sua vida, lembra-te de Jesus Cristo. Volta o seu coração para Cristo. É nele que você vai encontrar o perdão, a salvação e a vida eterna. Lembra-te de Jesus Cristo. Volta para Ele a sua alma, o seu coração. Talvez você já tentou em tantas coisas e nada disso deu certo. Lembra-te de Jesus Cristo. Ele é o único que pode trazer salvação e vida eterna à sua vida. Então, esses são os desafios da nossa fé. E eu quero encorajar você a continuar uma testemunha fiel de Cristo sobre a face da terra, proclamando o Evangelho, levando a palavra de Deus a um vizinho, a um amigo, a um irmão, porque é assim que o reino de Deus vai se espalhando e se fortalecendo sobre a face da terra, em meio a lutas e provações. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos a concluir este programa.
Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Grandourados e transmitido pela TV Com Brasil. Nossa gratidão a você que nos acompanha, e eu quero orar por você, pela sua fé em Cristo, pela sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Precioso Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, único Deus vivo e verdadeiro, Criador do céu e da terra, aquele que redime a nossa alma, quando, ó Deus, nossos primeiros pais desobedeceram, caíram do estado original em que foram criados em estado de perfeição, agora pela queda arruinaram a própria vida, mas o Senhor nos trouxe uma redenção em Cristo. Obrigado por Jesus Cristo e pela salvação, a redenção e a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus, e temos uma razão para vivermos uma vida cheia de esperança em Cristo e proclamando a Tua palavra, levando esta palavra que é a mensagem do Evangelho, apresenta Cristo como Salvador, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Deus, muito obrigado pela vida dos nossos telespectadores. Onde estiver um agora, que possa abrir o seu coração e receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E que a Tua poderosa graça do Evangelho, aplicada pelo Teu Santo Espírito, possa trazer transformação, perdão e vida eterna a este coração que agora entrega a Cristo a sua vida. Assim nós oramos e pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre esta vida, sobre este lar. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue aí na programação deste canal.